falar agora da fisiologia reprodutiva. O que é isso, né? O que é fisiologia reprodutiva? O que ela vem dizer pra gente? É o estudo do comportamento, da ação dos hormônios no processo reprodutivo humano. Os hormônios possuem um papel muito importante nesse processo reprodutivo. O que eles fazem, né? Eles agem na formação e amadurecimento dos órgãos genitais, atuam na formação dos gametas, desencadeiam o impulso sexual e a manifestação dos caracteres secundários. Atuam também na gravidez e na amamentação. Então, nós temos também as glândulas sexuais. As glândulas sexuais são os ovários, no caso feminino, e os testículos, no caso masculino. Tanto os ovários quanto os testículos produzem os hormônios sexuais. Essa produção é estimulada pelos hormônios produzidos pela hipófise, os hormônios gonadotróficos. Esses hormônios gonadotróficos são o FSH e o LH. O FSH, no caso dos homens, vai atuar estimulando a produção de espermatozoides. Já o LH vai agir no testículo, promovendo a produção de testosteronas. Para as mulheres, o FSH desenvolve o folículo ovariano. E o LH vai promover a ovulação e a produção do corpo lúteo. Os testículos produzem testosterona, que são necessários na maturação dos espermatozoides, e atuam nas caracteres sexuais secundários. Os ovários produzem o estrogênio e a progesterona. O estrogênio está relacionado à preparação do útero para a reprodução e a determinação dos caracteres sexuais secundários. A progesterona é produzida pelo corpo lúteo, age conjuntamente ao estrogênio, regulando o ciclo menstrual. Então vou lá, pessoal. Mais um bloco aqui de questões, a mesma coisa de sempre. Tentem fazer sozinho, eu vou ler o enunciado, deem pausa, resolvam, despausam e vejam a resolução. Os hormônios responsáveis pela maior massa muscular nos homens e pela maior gordura e tecido adiposo nas mulheres são, respectivamente, A. Luteinizante e prolactina, B. Testosterona e estrógeno, C. Ocitocina e progesterona, D. Aldosterona e folículo estimulante. Então vamos lá. Os hormônios sexuais são aqueles hormônios produzidos nas gônadas. Nós temos a testosterona, que é produzida nos testículos, atua na maturação dos espermatozoides e na puberdade. Temos também o estrógeno, que é produzido no ovário. Ele prepara o útero para a reprodução e determina os caracteres sexuais secundários das mulheres. A progesterona é outro exemplo. Ela é produzida pelo corpo lúteo, atua conjuntamente com o estrogênio, regulando o ciclo menstrual e prepara o organismo feminino para uma possível gestação. Então, nós temos como resposta letra B, testosterona e estrógeno. Miomas são massas musculares de caráter benigno formados a partir das células do tecido muscular da parede uterina. A causa exata de seu aparecimento é desconhecida, mas sabe-se que são estimulados a crescer em ambiente hiperestrogênico. Marque a alternativa que indica a função do hormônio citado. Letra A. Estimular a contração da musculatura uterina. Letra B. Responsável pelos caracteres sexuais femininos e desenvolvimento do endométrio. Letra C. Estimular o desenvolvimento do corpo lúteo. Letra D. Maturação dos folículos ovarianos. Então nós temos os hormônios sexuais. Um deles é o estrógeno, que é produzido no ovário, prepara o útero para a reprodução e determina os caracteres sexuais secundários. Então nós temos como resposta letra B,
responsável pelos caracteres sexuais femininos e desenvolvimento do endométrio. Ciclo menstrual. Ciclo menstrual é o período de início da menstruação e da próxima menstruação. Então, é um período que varia entre 25 a 30 dias. Isso vai de mulher para mulher. Esse ciclo menstrual na mulher é causado pela secreção alternada entre FSH e LH, produzidos pela hipófise, e de estrogênio e progesterona, produzidos pelo ovário. Então, uma questão importante desse ciclo menstrual é a ovulação. O que é isso, né? É a liberação do óvulo maduro feito por um dos ovários, lá pelo 14º dia do ciclo menstrual. Então é o que está aqui mostrando, né? Nós temos aqui o ovário e saindo o óvulo, né? Sendo fecundado na trompa de Falópio, na antiga trompa de Falópio, na tubo uterino. E aqui ele vai se proliferando, as células vão sendo formadas até ser formado o embrião que vai ser aderido no útero, na parede do endométrio. Então, gente, vamos falar agora uma etapa do ciclo menstrual, como que ela se dá exatamente. Primeiramente, ocorre a secreção do FSH. A hipófise secreta FSH. O que acontece? Vai promover o crescimento dos folículos ovarianos e vai acarretar a secreção de estrogênio. Com esse aumento do nível de estrogênio, vai acarretar um aumento do endométrio, que é aquele tecido lá do útero. Para quê? Para começar a preparar para uma possível gravidez. Então a gente está vendo aqui, olha. Aqui a gente tem os folículos que vão crescer graças ao FSH. E vai ser liberado o estrogênio para quê? Para aumentar a parede do endométrio, para aumentar o endométrio. Posteriormente, a hipófise vai secretar o LH. Tá vendo a alternância? Primeiro secretou o FSH, agora secreta LH. O que vai acontecer com a secreção do LH? Vai ocorrer o rompimento do folículo ovariano. Então, o folículo ovariano já está maduro. E aqui dentro tem uma célula que vai dar origem ao óvulo. O que acontece? Com a secreção de LH, vai ter o rompimento. Posteriormente a esse rompimento, esse folículo que está maduro, que está rompido, vai virar o corpo lúteo. O corpo lúteo vai produzir progesterona, que vai auxiliar na manutenção do endométrio até o fim da fase menstrual. Então, o LH vai estar promovendo essa etapa. Uma coisa muito importante é se saber que altas concentrações de progesterona e estrogênio, né, os hormônios sexuais femininos, vão inibir FSH e LH. Isso é importante ter em mente. A última parte do ciclo menstrual vai ocorrer uma queda de FSH e LH. Com isso, vai ocorrer a regressão do corpo lúteo. Então, vai cessar a produção de progesterona e estrogênio. O que vai acontecer? Vai diminuir o nível de progesterona e estrogênio, vai ocorrer a escamação do endométrio e com isso, tanto essa escamação, quer dizer, o endométrio vai se desfazendo, né? Vai saindo pedaços de endométrio junto com restos celulares, com o óvulo que não foi fecundado, sangue. Vão sair tudo pelo canal vaginal, igual está mostrando aqui nessa figura. Isso aí é o que a gente chama de menstruação. Então nós temos o ciclo menstrual dividido em 3 fases. Corrimento e menstruação, que é a fase que a mulher não está fértil. A fase de maturação e ovulação compreende a maturação e saída do óvulo de um dos ovários. Essa etapa é a fase mais fértil da mulher. E após a ovulação, o óvulo chega ao útero sem ser fecundado. A camada interna do útero, né, o endométrio, vai se descamar promovendo o sangramento. Quer dizer, vai ocorrer a menstruação, né, propriamente dito, aquele escorrimento que a gente observa, que as mulheres observam, que se chama menstruação, né? Então, a menstruação, não há fecundação. Quando ocorre ela, não há fecundação. O óvulo é eliminado pelo canal da vagina, juntamente com sangue e o resto da descamação da parede uterina e alguns restos celulares.
A primeira menstruação, ela é denominada menarca. A menstruação representa o início da vida fértil. A mulher, desde a primeira menstruação, já pode engravidar. Vamos lá, mais um bloco de questão. Mesma coisa de sempre. Recentemente, no Brasil, várias mulheres que tomaram pílula anticoncepcional de uma determinada marca ficaram grávidas porque os componentes ativos não estavam presentes no produto farmacêutico. Assinale a opção que mostra corretamente quais são esses componentes, os quais atuam inibindo a produção de gonadotrofinas pela hipófise. A. Progesterona e oxitocina. B. Folículo estimulante FSH e luteinizante LH. Progesterona e testosterona. D. Prolactina e ocitocina. E. Estrógenos e progesterona. Então vamos lá, vamos responder. Vamos relembrar uma coisa importante. Altas concentrações de progesterona e estrogênio inibem a produção de FSH e LH. Tá aí a resposta. Então, com isso, a resposta é estrógenos e progesterona. A interação entre os hormônios gonadotróficos produzidos pela hipófise e os hormônios produzidos pelos ovários determina o ciclo menstrual das mulheres. Em relação a estes hormônios, assinale a alternativa correta. Letra A. O FSH é produzido no ovário e tem a função de estimular a produção do óvulo. Letra B. O hormônio estrógeno, produzido pela hipófise, tem a função de desenvolver o endométrio para melhor fixação do óvulo fecundado. Letra C. O hormônio progesterona, produzido pelo ovário, tem a função de estimular o endométrio a produzir substâncias e de manter o endométrio desenvolvido. Letra D. O LH é produzido no ovário e tem a função de desenvolver o endométrio para melhor fixação do óvulo fecundado. Letra E. O LH é produzido na hipófise, tem função de estimular a produção do óvulo. Então vamos lá, vamos responder. O ciclo menstrual tem algumas etapas. A hipófise secreta o FSH, promove o crescimento de diversos folículos nos ovários, ocorre a secreção de estrogênio, que aumenta o endométrio. A hipófise secreta o LH, ocorre o rompimento do folículo ovariano, então ocorre a ovulação, e desenvolve o corpo lúteo. O corpo lúteo produz progesterona, que auxilia na manutenção do endométrio. Queda dos níveis de FSH e LH, ocorre a regressão do corpo lúteo. Então, vai cessar a produção de progesterona e estrogênio, ocorrendo a escamação do endométrio, ocorrendo a menstruação. Então, vamos analisar as questões. O FSH é produzido no ovário. Não, já está errado. FSH é produzido na hipófise. Letra B. O hormônio estrógeno, produzido pela hipófise. Errado. Estrógeno é produzido no ovário. Letra C. O hormônio progesterona, produzido pelo ovário. Ok, ele é produzido pelo ovário. Tem a função de estimular o endométrio a produzir substâncias e de manter o endométrio desenvolvido. Essa questão tá meio esquisita. Por quê? Eu falei de alguma produção de substâncias? Não, né? Eu falei o quê? Que a progesterona mantém o endométrio desenvolvido. Então, não tá certa não. Letra D. LH é produzido no ovário e tem a função de desenvolver o endométrio. Já vou parar aqui. LH produzido no ovário. Tá errado. LH produzido na hipófise. E a letra E. O LH é produzido na hipófise. Beleza. E tem a função de estimular a produção de ovário, a produção do óvulo. Beleza, essa a alternativa. Letra E. Vamos lá, vamos falar de fecundação.
Então, na fecundação, a mulher, para poder ser fecundada, ela tem que estar no seu período fértil, ou seja, tem que estar produzindo o óvulo. No exato momento, ela tem que estar na produção do óvulo, tem que estar no período fértil. Então, nesse momento, tem que estar tendo também rolando o sexo, né? Tem que estar tendo o ato sexual. Então, o homem vai ejacular. Na ejaculação do homem, ele libera o sêmen. O sêmen vai ser lançado dentro da vagina. Aí, os espermatozoides que estão dentro do sêmen, né, que fazem parte da constituição do sêmen, vão seguir o caminho até o útero em direção às tubas uterinas. O primeiro espermatozoide a encontrar o óvulo vai penetrá-lo. Com isso, vai ocorrer a fecundação, né? Vai formar a célula ovo ou zigoto, que nem está mostrando aqui, olha. Aqui os espermatozoides vão seguir esse caminho até chegarem aqui e fecundarem. No que fecundou, a célula ovo vai começar a se dividir, se multiplicar até chegar ao útero. Uma coisa muito importante, ao ser fecundado, o óvulo vai criar uma barreira que impede a entrada de outros espermatozoides. Ou seja, o óvulo só pode ser fecundado por um espermatozoide. Todos os outros que tiverem ali não vão conseguir fecundar quando um já estiver feita essa fecundação. O embrião vai chegar até o útero, né? Ele vai começar a se dividir, vai formar toda uma fase, vai ser dada em outra aula, né? Que é a aula de embriologia. Mas enfim, o embrião vai começar a se desenvolver e vai ser implantado no endométrio, né? Na mucosa uterina. Esse processo de implantação desse embrião se dá, né, que está ocorrendo, é chamado de nidação, que está sendo mostrado aqui, olha. Aqui está sendo a implantação desse embrião na parede do endométrio. A partir daqui, ele começa a desenvolver, a criar vários estágios do seu desenvolvimento, até ser formado o feto e ser gerado o bebê até o nascimento, né? Vamos lá, mais questões aí para vocês. Observe o esquema que representa parte do sistema reprodutor feminino. Após a ejaculação, o espermatozoide percorre o útero e dirigem-se até as trompas. Parte desses encontram o óvulo e liberam enzimas que enfraquecem as barreiras que envolvem o óvulo. O espermatozoide entra em contato com a superfície do óvulo e as membranas celulares e os núcleos de ambos se fundem. Quais são os fenômenos ocorridos em 1 e 2, respectivamente? A. Fecundação e ovulação. B. Ovulação e mórula. C. Mórula e blastocisto. D. Ovulação e fecundação. E letra E. Blastocisto e nidação. Vamos lembrar aqui uma coisa importante. No ciclo menstrual ocorre a ovulação. A ovulação é a liberação de um óvulo maduro feito por um dos ovários. Então, nesse momento, a mulher tem um óvulo que pode vir a fecundar. E o que acontece? O sêmen lançado pelo homem vai ser lançado dentro da vagina. Ele contém espermatozoides que vão seguir o caminho em direção às tubas uterinas. Os espermatozoides penetram o óvulo e com isso ocorre a fecundação. Vai ser formada então uma célula ovo ou zigoto. Esse óvulo, nesse processo que houve a fecundação, ele vai criar uma barreira que vai impedir a entrada desses espermatozoides. O célula ovo ou zigoto vai sofrer divisões, né, que vão ser formadas até um embrião. Formando um embrião, ele vai chegar até o útero, onde vai ocorrer a anidação. Então vamos ver essa figura aqui, ó. Ele está pedindo a 1 e a 2. Nós temos aqui, ó, o ovário. No ovário está ocorrendo a liberação do óvulo. O óvulo cai nas tubas uterinas e está sendo fecundado. Então, como resposta, ele quer só saber a 1 e a 2. Letra D. Ovulação.
e fecundação. Vamos falar dos anexos embrionários. Então, esses anexos embrionários são estruturas que ficam dentro da barriga da mãe que vão ajudar a manter o embrião, a manter o feto até o nascimento dele. Então, logo no início do desenvolvimento do embrião, forma-se a placenta e o cordão umbilical. Esses dois são responsáveis pela troca do corpo da mãe e do feto. Quais são essas trocas? Troca de alimentação, de respiração, de excretas, quer dizer, de produtos que são descartados, né? Então, quem vai realizar isso é a placenta e o cordão umbilical. A placenta, ela vai se formar a partir dos tecidos do útero e do córeo. O córeo é uma membrana constituída de células originadas do embrião. Já a placenta é da mãe. Então, a placenta tem uma porção materna e outra fetal. O embrião vai ser fixado graças ao cordão umbilical. Quer dizer, o cordão umbilical que faz o contato direto entre a mãe e o feto, e ele também ajuda na fixação dele com o resto da mãe. O feto ele é protegido por uma bolsa com líquido. Essa bolsa se chama saco amniótico e o líquido interno é o líquido amniótico. Vamos lá, marque X na alternativa correta. A placenta é formada por um tecido do córeo, células do feto, tecidos do útero e do córeo. Possui função de proteção do embrião, saco amniótico, o ovário ou a placenta. Liga o embrião à placenta, feto, cordão umbilical ou líquido amniótico. Então, como a gente viu, né, tudo isso, a placenta, a definição de placenta, definição de cordão umbilical, saco amniótico e córeo. Então, com esse esquema, a gente consegue enxergar tudo e a gente consegue responder. Vamos responder. Então, a placenta é formada por tecidos do útero e do córeo. Possui função de proteção do embrião, o saco amniótico. Liga o embrião à placenta, o cordão umbilical.